Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Salmos 33, 12. Ministério Pão Vivo. Mais um tempinho de lições. Lições na palavra profética. Sempre aprendendo sobre o tempo do fim. E por falar em tempo do fim, aqui em Apocalipse 11, no cântico dos 24 anciãos, logo após o toque, o soar da sétima trombeta, nos dias da voz do sétimo anjo, aparece pela última vez esta menção sobre o tempo determinado. Aqui, no cântico, os 24 anciãos, primeiro, eles declaram o poder de Deus, isto é, Deus na sua origem, no seu qualificativo máximo, o Deus Todo-Poderoso. Eles falam sobre a eternidade do Deus Todo-Poderoso, eras e és. E logo em seguida declaram a atitude que as nações tiveram em relação a Deus, em relação ao propósito de Deus desde o princípio, cujas atitudes irão se culminar no tempo do fim. Haverá um aumento da rebeldia do homem. Por isso, no cântico, eles dizem: as nações se enfureceram. Chegou, porém, o tempo da ira. Incrível, né? As pessoas pensam que tudo que está acontecendo, que tem acontecido, aliás, e que continua a acontecer de hediondo, de mal, de pecaminoso, de imoralidade, crimes, corrupções, tudo isso faz parte da vida, tudo isso é normal e dizem alguns, sempre foi assim e vai continuar sendo assim. Esse é o pensamento de uma grande parte dos habitantes da Terra, mas isso não passa de um engano. Tanto um engano da própria carne, dos pensamentos do indivíduo, como uma ação demoníaca de Satanás, enganando, iludindo as pessoas. Mas, em realidade, aqui no cântico está dizendo as nações, isto é, os homens se enfureceram, mas chegou, diz ele, o tempo da ira, isto é, aquele tempo em que Deus vai agir, vai reagir diante do descalabro
do mundo. E então ele cita: chegou o tempo da ira, o tempo determinado, não só da ira, passa o tempo da ira. Aí vem aquilo que também muitos não gostam de saber. Diz o texto, podemos ver aqui de modo claro, aqui em Apocalipse 11, o verso 18, e o tempo determinado para serem julgados os mortos. As pessoas temem e tremem, aquelas que não temem a Deus, tremem diante disso. Chegou o tempo de serem julgados os mortos. Não importa o tempo que esses mortos se foram, esse tempo determinado aqui é como, lembre, no meu caso, e no caso de muitos daqueles casados, lembrem quando solteiros e quando nós marcamos uma data, fomos ao cartório e, juntamente com a nossa noiva, que seria a nossa esposa, e era usualmente dito, vamos, isso numa linguagem bem caipira, cabocla, popular, vamos dar os nomes. Mas o que significava isso, dar os nomes? Era o dia em que a gente ia ao cartório marcar a data do casamento. Que alegria ficavam os noivos. Foi marcado o dia do casamento, que normalmente demorava em torno de 30 dias, um mês. E então, não mudava, chegava naquela data, acontecia o casamento. Era o tempo determinado do nosso casamento. Temos que admitir, existe nos anais de Deus, no calendário de Deus, esse tempo determinado da ira. As coisas não vão continuar sempre assim, não. Vai chegar o tempo, já está marcado por Deus a data, o tempo determinado para serem julgados os mortos. E após o julgamento dos mortos, o texto aqui, o cântico, diz o tempo de dar o galardão. Galardão quer dizer o salário, o prêmio, a recompensa aos profetas. Ninguém vai escapar das recompensas, ninguém vai perder as recompensas, nenhum dos profetas, homens que deram o tudo no ensino, na profecia, anunciando os juízos de Deus. Chegará o dia, eles que tiveram mortes prematuras, depois de tempos de perseguição ou perseguições, chegará o tempo que vão receber o galardão.
A recompensa não só eles, mas diz o texto, os santos, os fiéis, os membros do corpo de Cristo, aqueles que foram comprados, lavados pelo sangue de Jesus. E diz o texto, todos os que temem a Deus. Existe uma politicagem, um fanatismo denominacional e até se transforma em julgamento, em acusações. O certo sou eu, o errado é você, este é salvo, aquele é condenado. Este é um espírito perigoso. Aqui diz que a chave, aqui mostra que a chave da recompensa, da salvação, não é ser profeta, não é ser pregador, não é ser diácono, pastor, não é pertencer a uma grande denominação, mas aqui, além da recompensa aos profetas, aos santos de modo geral, também será premiado todos os que temem a Deus. Existem muitas pessoas que, embora elas nunca pertenceram a uma denominação e nem pertencerão a uma denominação que é chamada de igreja e que elas temem a Deus. Pessoas que, apesar de não terem os seus nomes num rol de membros de denominação nenhuma, são pessoas tementes a Deus. Deus não esquecerá delas. Elas também serão premiadas, receberão o galardão nesse tempo determinado. No próximo vídeo, nós falaremos também daqueles outros. E nesse tempo determinado, serão julgados também aqueles que destroem a terra. A gente fala neles no próximo vídeo. Fiquem na bênção, na graça do Senhor. Amém e amém.